Shalom, shalom, meus amados irmãos que vão estar entrando aí para mais uma vez uma live com homens com propósito. Hoje, na nossa live, nosso convidado especial é o pastor apóstolo Roberto, lá da Inglaterra, né? Aleluia, glória a Deus. Estamos esperando os nossos irmãos entrar aqui. Ok? Você vai mandando a setinha. Aleluia. Shalom, shalom, queridos. Shalom, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Sandra. Shalom, minha querida. Bem-vinda. Vamos enviando a setinha. Hoje nós temos o apóstolo Roberto. Aí, já entrou, já chegou. Ele entrou, mas eu vou esperar alguns minutos, só mais uns 4 minutinhos, que é o tempo que a gente vai enviando o aviãozinho, chamando os nossos irmãos. Shalom, Lu, Nice Lima, Maísa, shalom, minha amada, boa noite, boa noite. Hoje o nosso tema é liderança com ele, amém? Liderança, ele vai falar sobre liderança masculina, ele tá na Inglaterra, é apóstolo, é pastor na Inglaterra, profeta, né? Está conosco. Vamos enviando, né, o aviãozinho, chamando nossos irmãos. Shalom, pastora Lúcia, vamos entrando, sejam bem-vindos, a paz, a shalom do nosso Deus, né? Que a shalom é a paz, amém? Bem-vindos nesse canal de comunicação aqui. A gente está muito feliz com o que Deus está fazendo, Deus está confirmando a nossa escola no Pará. Pastora Lúcia já está inscrita, já está... né, já comprou a passagem, vai estar com a gente nesse marco que Deus tem falado. Uma pastora, minha amiga, debaixo da nossa cobertura, pastora Cida Santos, ela teve uma palavra sobre sarar as fontes das águas. Eu tive uma visão também sobre uma estrela acima do ordem e progresso se abrindo e muita água, que são as águas superiores, né, caindo sobre o Brasil. Então Deus tem falado que vai assim fazer coisas tremendas nessa escola, e quem é do Pará, quem é do norte, da região norte e nordeste, não pode perder. Eu sei que tá indo pessoas de vários lugares, né, do Brasil para lá, já estão inscritos, já tem gente do Mato Grosso, já tem a pastora aqui, nossa amada pastora Lúcia do Rio. Então você que é de Belém, corre, querido, porque você pode correr o risco de ficar de fora dessa escola, porque as vagas serão bem pouquíssimas por conta da pandemia. Então a gente está dando prioridade para os alunos, né? Shalom, Gida, Lidiane, nossa amada. Então a gente vai estar assim dando prioridade para os que vão fazer toda a escola. E se sobrar alguma vaga, aí a gente vai deixar para aquelas pessoas que querem fazer uma semana. Mas glória a Deus, Deus está movendo, está agindo. Shalom, Vânia. Olha aqui, Margarete. Shalom, graça e paz. Corre, tem que correr. O povo brasileiro é muito lento, né? Deixa para a última hora, deixa às vezes até para o dia. Mas a gente tem que aprender a trabalhar com programação, se programando, sabe? Isso é muito forte nos líderes de sucesso, eles se programam. Então eu vi muito isso forte na vida do pastor Adeildo, do apóstolo Adeildo, ali do Porto, em Portugal, né? Shalom, shalom, nosso querido, o apóstolo Roberto já tá aí, já deu 4 minutinhos, já vou lhe chamar, tá? Já vou estar enviando convite. Acredito que o senhor tem que... pra gente já poder entrar com ele aqui. Vai ser tremendo. A gente tá trabalhando também. Que as ungidas lá de Londres querem fazer parte, né? Então a gente tá vendo o link. Meu apóstolo também, apóstolo Léo falou isso comigo.
da gente ver um link de inscrição online para os alunos para a gente abrir, né? A gente tá vendo o custo disso aí. Enfim, Deus está no controle de tudo, né? Deixa eu ver se o pastor Roberto mandar para ele, enviar um convitezinho aqui para ele, ok? Para ele já está aqui conosco, para ele já entrar. Sim, orem por isso. Shalom, meu querido. Oh, Shalom. que benção, apóstolo Roberto. É apóstolo, pastor, profeta, né? A gente, né? Bem-vindo aqui Está me ouvindo bem, ao nosso apóstolo? canal. Tô ouvindo bem, sim. Vou aumentar aqui. Eu Graças acho que a o meu tá Deus. todo volume, né? Então, bem-vindo aqui no nosso meio de comunicação aqui, o Instagram, nossos seguidores. Também vai vir entrar os seguidores dele também. Então, amados, vão enviando o aviãozinho, vão chamando, né? Porque ele vai estar falando de liderança masculina, ele vai estar falando, ele tem experiência, tá? Há muitos anos já na Inglaterra, ele vai contar um pouco para a gente desse chamado, junto com a sua esposa também. Então, não perca, mande o convite, o aviãozinho, para aqueles que querem ser abençoados. Fica ligado aí, amém? Querido Pastor Roberto, apóstolo Roberto, a palavra está com você, apresente, conte um pouco para nós, assim, da sua história. A palavra é com você. Eu, quando chamo alguém, que eu quero deixar a pessoa falar à vontade, tá bom? Fique à vontade, Deus já está abençoando, nós já apresentamos diante do Senhor esse tempo, as pessoas que vão chegar, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha tomar direção, Senhor, da boca do teu servo, Pai. Usa ele como uma espada afiada agora, meu Deus. Senhor, toma a direção desse canal, não deixa ter nenhum problema na comunicação, que essa live seja salva, que ela vai ser salva para subir para o canal do YouTube, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Apóstolo, é um prazer estar aqui também, porque para mim, poder falar às pessoas também que têm acompanhado, têm seguido o vosso canal, é uma grande oportunidade de nós podermos partilhar essa palavra e também estar junto aqui Verdade. falando do grande amor de Deus, não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Shalom, minha Tem amiga sido Anice. Shalom. que bênção, várias pessoas entrando. Uhum. E, apóstolo, eu tomei a liberdade também Sim, de eu partilhar aqui na minha tela no computador, eu joguei lá no meu Facebook. claro, Então querido. Com as certeza. pessoas estão vendo a gente lá Que também, bênção. acompanhando. E eu ouvi que a apóstola já falou sobre o evento que vai ter. E acompanhe também o canal do CTG Guerreiros, Amém. lá no YouTube, no Instagram, né? Vou Sim. falar aqui para o povo que está me assistindo também, que faz parte aqui desse lado da igreja, né? E eu queria agradecer a Deus. Me chamo Roberto Faria, minha esposa também é Luciana Faria. Nós estamos aqui já na Europa. Em maio agora vai fazer 19 anos Uau, uau. de Europa. Quase que já uma idade de um adolescente, né? São Não, muitos anos. nem é adolescente mais, já é um É, adulto. nem adolescente, tá? 19 Já anos está entrando na fase madura. já, é. 19 anos na E, Europa não é para qualquer um, viu? Uhum. e nós vamos falar um pouco disso, né? Ao Sim, longo sim. desse tempo que nós temos aqui, muito precioso. E foram tempos que marcaram muito para que nós falássemos também desse tema da liderança, né? Os Uhum. passos que nós Sim. enfrentamos, as coisas que nós passamos, né? E para que Deus viesse a fazer como ele fez com Jesus, que a Bíblia diz que era para que se cumprisse. E eu Aleluia. creio muito que na vida de todos há algo para Deus cumprir. Eu creio. Assim como houve na vida da apóstola Nelma, Deus ele cumpre N situações, propósitos,
E esses dias, essas duas lives também foi uma bênção com o apóstolo Adeildo lá. Que Nossa, testemunho meu Deus, que maravilhoso, forte, né? que bênção, muito forte. Muitos não suportariam. Eu olho Olha, para aquilo e fico pensando, Senhor, o sinceramente, Senhor realmente eu chamou não sei aquele se eu homem, a suportaria, não, aquela esposa, experiência dele. Muito forte, meu muito forte, Deus. muito forte. Apóstolo Ricardo Ribeiro tem acompanhado Sim, também muitas suas lives. Foi ontem tremendo falando da a Arca de Noé, a sua família na Arca. Aquela parte do casamento foi muito importante. foi, E verdade. hoje, e hoje Deus tem algo para falar da Eu liderança. creio, A eu creio. liderança cristã, a liderança de Deus, a liderança do líder. Deus vai falar algo conosco. Eu queria deixar aqui uma passagem da Bíblia, Sim, que a Bíblia fala sobre isso, e Deus tem sempre algo novo para nós. Ezequiel 47. Gente, que bênção de Deus. Enquanto você procura Ezequiel 47, eu quero dizer que Deus tem sempre algo novo para nós. amém. Nós estamos sempre aprendendo de Deus, por Glória a isso Deus. deixe-se levar pelo Espírito Santo de Deus, que Deus vai falar conosco. Amém? Amém. Eu quero ler aqui 40, Ezequiel 47, do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar, e me levou pela porta do norte, e me fez dar a volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelos. Deus. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não Aleluia. podia atravessar, porque as Aleluia. águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Só até aqui. Amém? Amém. Gente, eu amo a palavra do Senhor, porque ela nos ensina muito, demais. E eu olho para essa passagem e nós vemos a trajetória, não só na vida cristã, mas também na vida de um líder. Os passos que foram conquistados, que foram passados. Eu Sim, começo a voltar lá atrás e lembrar a história de Jesus, que Jesus entrou numa casa e lavaram os pés dele. E naquela época era costume lavar os pés. sim. E nessa primeira passagem, aqui no versículo 3, a Bíblia diz que as águas davam pelo tornozelo, ou seja, e fizeram passar pelas águas. Então as águas que davam pelo tornozelo, elas eram para limpar. E na nossa vida é a purificação. E para nós chegarmos numa liderança, nós passamos Shalom, por processos. amada. Shalom, minha linda. Leila tá aí, tem muita gente com a gente. Vão mandando Que aviãozinho, benção, né? convidando, né? Manda um Sim, aviãozinho, gente. Compartilha aí, isso, viu? compartilhe. Compartilha aí. Sim, E segue o canal. E ali as águas, elas já foram limpando aquele tornozelo. Elas já foram lavando aquilo. E elas verdade. foram purificando. Quando Aleluia. Deus tem um projeto na vida do homem, não importa o que vai acontecer, mas Deus tem algo marcado para acontecer. Eu Amém. gosto muito, apóstolo Anelma, daquela passagem que Davi fala em Salmo 139, na parte 16, que ele diz o seguinte: os teus olhos me viram e dentro ainda do embrião, e
todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que ele existisse. Aleluia, Então, verdade. hoje eu estou aqui, apóstola Nelma, e as pessoas estão nos assistindo aí, porque o Aleluia. Senhor já escreveu isso. Eu O creio, Senhor já tinha escrito eu para que as creio. nossas vidas viessem se encontrar, para que Amém. houvesse conexões, Sim, para que houvesse concordância, liderança unida eu num só creio. projeto, para que aquilo que está dentro do seu coração, apóstolo Nelma, viesse para o nosso, É para que verdade. nós pudéssemos receber e também Uau, partilhar a nossa experiência. E eu Deus creio. já tinha marcado tudo isso. Uau, eu creio. Na unidade do Isso é reino, muito né? importante. A unidade do reino. Exatamente. Meu A Deus. unidade do reino. E Aleluia. eu imagino assim, que se eu tivesse saído fora destas linhas que Deus escreveu, se eu tivesse colocado um ponto, uma vírgula, ou falasse assim, não, vou deixar esse chamado um pouco mais para lá, não vou cumprir esse ídolo do Senhor, eu imagino que Deus, olha, ele teria colocado outro no lugar, ou feito qualquer coisa, mas não teria cumprido. Mas quando nós se deixamos levar pelas águas, elas fazem o trabalho completo. Aleluia, eu creio. Eu creio. Até o Senhor poderia colocar outra pessoa, né, no lugar, mas nós não iríamos receber o galardão daquilo que Deus já desenhou, né? Aquilo que eu conversei ontem, o destino profético, o nosso destino, a nossa missão na Terra. A gente, com muitos morreram e não viveram, não cumpriram o seu destino, infelizmente, na Terra. Muitos, muitos. Infelizmente. É. E é algo que já veio sendo gerado. Nós somos, além de Deus nos gerar, Deus põe pessoas para nos gerar. Aleluia, é Quando eu verdade. estava no Brasil, quando eu estava no Brasil, existia algo dentro de mim, apóstolo, que eu queria saber o caminho e a verdade. Eu queria saber qual era o caminho e qual era o caminho verdadeiro. Porque a gente está no Brasil que vê N religiões, N coisas, mas eu nunca me afastei assim para coisas assim. Então eu ficava pensando, Senhor, me mostra. E eu fiz toda aquela coisa de prática que a gente faz, envolvida pelos nossos pais, ainda no catolicismo, né? Sim. Mas ali tive grande decepção, mas não saiu Deus do meu coração. Uhum. E certa vez, eu ainda era muito jovem, eu me lembro que eu tinha entre 11 para 12, eu já tinha uns 12 anos, e na rua da casa da minha mãe, onde a gente morava, existia um grupo de pessoas que se reuniam para orar e falar de Deus. E eu sentei-me numa escada que ela levava para a parte de cima da casa, porque os mais novos, né, os garotos daquela época, sentavam na escada, davam lugar para as outras pessoas, e ali sentado naquela escada, no meu coração, eu comecei a olhar, observar e colocar muitas perguntas, como todo mundo coloca perguntas. E ali eu coloquei uma pergunta no meu interior, ninguém ouviu. E eu fiquei assim pensando, porque a gente precisa ter experiências com Deus Com para a gente certeza. realmente saber quem Ele é, como Ele é poderoso, como Ele fala conosco. Sim, sim. E Ele usa as ferramentas dele. Uhum. E ali, apóstolo, eu sentado na escada, fiz uma pergunta boba e falei assim, será que Deus existe? No meu interior. E a senhora, uma mulher tomou a palavra e disse assim, para você que disse que eu não... Será que eu existo? Eu existo sim. E eu não sabia onde colocar a cara. Mas de uma coisa, eu saí de lá. Deus falou comigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus fala com você agora que nos Sim. ouve. Uhum. Ele existe sim. E aquilo foi mexendo comigo por dentro. Eu falei, não, algo sobrenatural existe. Deus existe sim. E Sim. ali começou aquela chama no meu peito. E quando os anos foram passando, as coisas foram acontecendo, eu e minha esposa tínhamos um projeto, apóstolo Nelma. Nós não íamos para Portugal. Olha como é que Deus faz as coisas. Sim. Sim. Ontem o apóstolo Ricardo Ribeiro disse o seguinte, que ele começou a entender que tudo que ele fez, tudo que ele passou na vida,
ele viu que foi um treinamento para as coisas futuras. Sim, Ele sim. entende que, eu estava vendo uma parte de uma live dele, ele dizia que tudo que ele foi aprendendo assim, ao longo do tempo, foi que Deus usou para fazer. E eu comecei a Verdade. observar, ao longo do tempo, que Deus me direcionou para várias áreas no Brasil. Trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei em banco, trabalhei com área de informática. Então, tudo isso foi agregando. E eu fiz inglês, estudei inglês. Então, meu objetivo era ir para a América. Todo mundo quer ir para a América, né? América, Estados É. Unidos. E eu era, olha, apóstolo Nema, eu confesso, eu era doente por causa da América. Eu tinha um desejo de ir para lá. Mas Deus virou tudo. E quando foi na altura de aplicar, né? Eu fui lá pedir o visto em 1998, já faz muitos anos, e nem vou falar a minha idade, né? Vamos deixar ali por ali. E daí Não pedi o precisa. visto, Deus me deu o visto ali, e, e ali eu fui pedir da minha esposa para entrar na América, negaram da minha esposa. Isso ali mais ou menos no meados ali do ano de 2000, quando eu falei, agora nós esperamos para o ano seguinte para aplicar de novo. Chegou o ano seguinte, caiu as Torres Gêmeas, 2001, 11, né? e eu disse na hora, pronto, meu sonho acabou. Já não vou conseguir mais ir para lá. E naquela época nós tínhamos ido na igreja um pouco tempo antes, né? E eu ia tentar de novo o visto. E Deus usa um homem de Deus e diz na palavra, não para nós diretamente, mas disse. Havia 2 pessoas ali que iam servir o nome dele em terras estranhas. E eu tinha Uau, certeza que era eu e minha esposa, porque a sim, convicção veio dentro de nós. sim. Então a liderança, ela começou a nascer ali dentro de mim, começou a nascer algo dentro de mim, me preparando para a liderança. Aleluia, aleluia. Porque eu acredito que se Deus falasse na minha vida, ou na vida de muitos, né, os passos e assim, as coisas que nós iríamos passar, Não iria. a gente assusta. Não A iria. gente assusta. A gente ficaria pensando, mas ali nós somos motivados por aquela promessa, porque Deus é especialista em dosar as coisas. Ele já tem tudo escrito, mas é como se ele fosse narrando a nossa história, como se Deus fosse contando a nossa história. Agora você vai ali, porque está no capítulo tal, no livro tal, na página tal, eu já escrevi isto para ti. Amém. E Amém. Deus escreve isso na nossa vida. Shalom, pastor E Marcelo e aí, pastor Adai, bem-vindo aqui. Escute aqui o amém. testemunho. São bem-vindos aqui, pastor Adai e pastor Marcelo. Bem-vindos. Sejam bem-vindos, povo de Deus. Amém. 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 E ali nós começamos a entender o processo que Deus foi fazendo. Mas como toda pessoa ela passa, nós chegamos em Portugal, ali tivemos grandes dificuldades também, como todo mundo. Foi 9 anos e meio lá, 9 anos e meio aqui, que já dá um total agora em maio, vai fazer 19 anos que nós estamos na Europa. Então esse processo foi exatamente como Ezequiel 47. Então, primeiramente, houve uma purificação, porque nós aceitamos Jesus, Jesus começou a nos limpar, começou a nos preparar, e ali a Bíblia diz que, no versículo 4, e mediu mais 1000 côvados para passar pelas águas, águas que me davam pelo joelho. Sim. O nível já começa a aumentar. Aleluia, é verdade. É verdade. E, olha, tem 4 pontos específicos essa passagem. Uhum. E o número 4 é um número que completa o ciclo na vida da pessoa. Você não constrói uma mesa com 3 pernas, tem que colocar 4 para ela ter firmeza. Com certeza. O número 4 é um número especial na nossa vida. Eu escutava a apóstola dizer sobre o maná, sobre o leite, o pão, a carne e o maná. 4 elementos que falam fortemente na nossa história, na nossa vida. A gente começa bebendo leitinho. Verdade. A gente não começa assim dessa forma, começa bebendo leitinho. E Deus vai limpando, foi purificando. A água batia no tornozelo para lavar. Subiu até o joelho. Era a hora de cair em oração. Joelho é oração. Aleluia. Joelho é busca. E o Senhor responde, Joelho, né?
Nesse momento da oração, Exatamente. Deus responde. Responde mesmo quando a gente se dobra, se inclina diante dele, reconhece, né? E o joelho no chão é rendição. Mãos para o alto, joelho no chão é rendição, adoração. E ele não resiste, sabe? Eu creio muito nisso mesmo. Nesse... E ali ele nos coloca. As águas, elas mostram que ela bate num nível, e aquele nível ele vai aumentando. Então, aquele Aleluia. simples, você ser só simplesmente limpo, já não era suficiente para Deus te levar onde você quer. Você tem que levar no outro nível. Amém. Então, Deus aperta um pouquinho mais para a gente se dobrar na presença dele, buscar a presença do Senhor Meu e Deus, clamar ao verdade. Senhor nosso Deus em jejum, coração, em Verdade. busca. Meu Deus, é verdade. Aí eu olho para Aperta a mais. palavra, eu olho para essa palavra aqui e me vejo indo para o terceiro nível. A Bíblia diz que mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Aleluia. Quando a gente vai Terceiro numa praia, nível, numa né? Terceiro piscina, nível. o terceiro nível, você sente quando a água já bate na sua cintura, no seu lombo, quando você está na água, você já tem uma dificuldade para andar. Verdade. Sabe o que Deus faz conosco? Veio fresquinho agora do céu. Ô, glória. Às vezes a gente pensa que a gente está naquele ritmo, naquele pique, naquela coisa, aquela velocidade, o Senhor aumenta o nível e fala, não, peraí, calma aí. Quem está no controle sou eu. Amém. E ali ele te estaciona num nível, ele te segura num nível ali, para você não correr mais rápido do que aquilo que você espera correr. Porque se você saltar, passar por alguns estágios muito rápido, você tem que voltar novamente para você aprender. É verdade. E Deus é especialista nisso na nossa vida. Sim. Ele nos faz recuar um pouco, passar por as águas na velocidade que ele tem para nós. Amém. Passar por aquilo na velocidade que ele propôs para nós, para que cada momento que a gente viva, seja bom, seja ruim, mas seja vivido para aprender. Amém. Glória a Deus, é verdade mesmo. Verdade. Porque liderança, estar na liderança é algo que tem que ser do coração de Deus. Sim. Eu, quando cheguei na igreja do Senhor, eu comecei a ver, apóstolo, que Deus tem muitos mimos para nós. Uhum. Deus fazia tanto mimo no começo do caminhar com Cristo. Eu chegava na igreja, começava alguém a pregar, ou entrava dentro das congregações no começo, e ali as pessoas me recebiam e já diziam, Pai Senhor, pastor, você vai pregar hoje? E eu olhava para a pessoa e falava, gente, eu estou começando a vir na igreja agora, eu não sou batizado ainda, né? Então eu estou vendo como é que é. E hoje, né, depois de um tempo, vim entender que Deus já estava mostrando aos olhos espirituais da pessoa aonde a gente queria ir. Ali já era Deus falando consigo, comigo, já era dizendo, olha, eu tenho uma promessa na sua vida, eu tenho algo para você, eu já lhe vejo desta forma. Deus não nos vê com os olhos que nós vemos, Deus nos vê com os olhos completamente diferentes. Verdade. E aquilo eu comecei a entender que a gente tem as águas, às vezes, pelos nossos lombos, e nós temos que cingir um pouquinho mais os lombos, apertar um pouquinho mais ali, para as coisas começarem a se juntar no lugar, para que as águas do Senhor a gente consiga levar mais longe. E eu olho para essa palavra e eu também me vejo atravessando para outro nível. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 5, mediu ainda outros 1000 e já era um rio. Glória a Deus. Aleluia. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio. E a Bíblia diz que não podia atravessar, ou seja, não dava para andar mais. As águas já iam cobrir um outro nível. Sim. As águas, a Bíblia diz que as águas que se deviam passar a nado. Sim. E você só passa a nado água quando o seu pé já não encontra mais o chão, quando você já não consegue pôr mais o pezinho e você já tem que nadar. Aí você já vai ter que fazer alguma outra coisa, você já vai precisar. E as águas, quando chega nesse nível, apóstolo, sabe onde é que ela bate? Uhum. Na patente. É verdade. Deus quer levar-nos para uma patente diferente.
É verdade. É Deus verdade. quer trocar as nossas patentes muitas das vezes. Aleluia. É verdade. Esse ano de 2020, esse ano de pandemia, foi um ano muito difícil Verdade. para muitos, mas foi um ano que Deus parou a igreja. Muitos estavam ali olhando para os templos, chamavam como faziam como chamavam Jesus, chamaram Jesus, Jesus, olha para esse templo, que maravilhoso, que bonito. Jesus parou tudo isso e nos fez um tempo para ouvir, para receber, para se conectar, para aprender. Foi um ano que Deus abriu muita coisa, Aleluia. abriu-nos esse meio de comunicação para nós É chegarmos verdade. até os lares das pessoas. É verdade. Foi um ano que Deus falou fortemente com as pessoas. Sim, Foi um ano que Deus mostrou: eu estou no controle sim, é e verdade. nada sai do meu Aleluia. controle. É verdade. Liderança não é E eu fácil, sinto, né? Liderança não tem é que fácil. passar um processo de muita renúncia, né? De muito sofrimento, de muita dor. E a nossa vontade não é mais nossa, é do Senhor. E principalmente a gente tem que orar muito pela nossa família, nossa casa, pelos filhos, pelo marido, e os maridos pela esposa, né? Mas a recompensa de um líder que ele tem um chamado, tem uma vocação para liderar no reino, né? A gente não está falando nem de liderar em ministério, mas entender que é o reino, que nós trabalhamos para o reino. Eu falo para as pastoras, né, que estão debaixo da nossa liderança, e esses dias, um pouco antes de eu chegar no Brasil, a pastora disse: ai, mas tem umas obreiras aqui que querem trabalhar, mas fuma, mas faz isso, faz isso. Eu disse: não, mas é difícil de falar disso, você tem que falar, você precisa confrontar, porque você não está trabalhando para eles. E nem eles trabalhando para você. Nós estamos trabalhando para o eterno, para o reino dele. Então, se você não falar, com medo de desagradar, eles vão continuar fazendo as coisas erradas. Mas você vai desagradar o Senhor. Então, você está trabalhando para quem? Para os homens ou para Deus? Quando você disse: eis-me aqui, Senhor, né? Você falou para quem? Aí, não, é para o Senhor. Então, não tenha medo. Porque quando o Senhor nos chama, aí mesmo no livro de Ezequiel, que foi o caso meu chamado, ele disse: te chamarei, abre a tua boca, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque vou te enviar um povo de dura serviço. Não vou te enviar um povo de fala estranha, vou te enviar o meu próprio povo, ou seja, o próprio, como o apóstolo Adeildo falou, ele sabe, ele é consciente que o chamado dele é para pregar para crentes, né? Eu tenho hoje um entendimento que dentro dos 5 ministérios, né, nós trabalhamos todos os ministérios. Então, eu tenho também para uma chamada, e fiquei muitos anos, desses 20 e poucos anos de ministério, eu fiquei muito tempo dentro da igreja, trabalhando só com crente. Às vezes eu ficava até irritada, dizia: ai, Senhor, não aguento mais crente, quero ir para fora, quero ir pregar para o que não te conhece. E o Senhor dizia: calma, filho, vai chegar a hora, vai chegar o tempo. Então, assim, a ativação do ministério evangelístico, a gente vai para fora, vai para as ruas, sai de dentro da igreja, das 4 paredes, né? Mas ele é um ministério que tem que ser acompanhado de sinais. Então, cada ministério tem a sua característica, né? Tem a sua característica. Então, a liderança, tanto seja liderado como pastor, como profeta, porque você passa pela fase dos tornozelos lá, quando você é ensinado, depois que você já está anado, você já é um líder, você pode mostrar o caminho, olha, é por aqui que você tem que ir. Então, você já vai liderar outras pessoas. Que enquanto você estava aprendendo a ser um aprendiz, e agora você já é uma pessoa mais madura, já pode ensinar para os outros, né?
Então é todo um processo que a gente vai passando, como está falando aqui Ezequiel 47. É todo um processo difícil de renúncia, de morte, de sacrifício. Muita gente não quer deixar a família, muitos não querem deixar o seu país, a sua nação, como você deixou, já está completando 19 anos aí na Europa. Eu, quando já faço um ano num lugar, disse, ai, Senhor, já estou com saudade do meu país, da comida, né? Então, assim, não é fácil, é uma vida de renúncia. Mas o resultado, né, como falavam os moravianos, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Né? Então, para que o cordeiro receba a recompensa, nós precisamos entrar nessas águas sem medo de mergulhar, porque muitos ainda têm medo de mergulhar no seu chamado, porque talvez nem saiba qual é o seu chamado, não sabe qual é a sua área de atuação, não sabe nem onde ele vai trabalhar. Né? Então, eu sei que o meu é com os dentro da igreja e com os de fora. Né? Porque Pedro era com os de dentro e Paulo era com os de fora. E eu sei que o meu é tanto com os de dentro quanto com os de fora. Né? Então, assim, a gente, quando sabe, nosso chamado, a gente vai se preparando, se aperfeiçoando, nos capacitando através do Espírito Santo. Né? Então, a liderança com o Senhor nesse tempo agora modificou muito. E sempre Deus vai renovando, vai mudando, né? Mudando as estações. Deus é o mesmo, mas muda a geração, muda a forma, né, das pessoas trabalharem, né? Embora o evangelho ele não mude, mas muda os meios, né? Antigamente era caixa numa pracinha com megafone, agora a gente está usando um meio de comunicação aqui né, através de celular, que naquele tempo nem existia. Então você vê, mas Deus continua trabalhando e atuando, e a gente precisa entender essas mudanças para a gente ser eficaz e efetivo na terra, para levar o evangelho da salvação. Né? E eu essa transformação, né, da pessoa vir na igreja, sentar ali, assistir o culto, e Deus começar a falar, tenho eu um chamado para você, tenho eu algo para a tua vida. Sim. Sabe o que hoje nós, líderes, ouvimos muito? É aquela coisa assim, Deus no comando. A gente fala assim, não, vamos lá, vamos evangelizar, você tem um chamado, vamos aplicar nessa área, vamos investir nessa área. Sim. Não, Deus no comando, Deus no comando. É uma maneira da pessoa, às vezes, até, assim, se esquivar um pouco daquilo, né? Mas verdade. eu comecei a notar que não tem outro caminho, porque Deus tem algo para fazer. Então, quando eu cheguei nesse nível dessas águas, eu me lembro, apóstola, quando eu saí de Portugal, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, como se fosse, lá em Portugal, chama-se a Portugal Telecom, como se fosse a Brasil Telecom, Sim. ou aqui no Reino Unido, né, a British Telecom. E trabalhava lá dentro, já tinha 7 anos, já tinha um cargo, não era muito alto, mas atrás de uma mesa de escritório, atrás de um computador, e Deus falando conosco. Olha, nós chegamos em Portugal, olha que interessante. Nós chegamos em Portugal e nós estávamos naquele processo ainda do joelho. E Deus, eu consegui o meu primeiro visto em Portugal, saiu depois de 5 meses que eu estava lá. Uau! E eu corri com aquele visto assim, né? Assim, foi o visto de trabalho. Na época eles estavam precisando de gente, estava aberta a legalização, né? Foi aquele visto de trabalho, consegui um trabalho, fui lá na imigração, pedi o visto. Aí eu peguei o visto, o passaporte, apóstolo, e fui todo contente lá, né? Na casa do pastor. A gente quer se alegrar com o líder, com o nosso líder, não é verdade? Claro. A gente quer partilhar aquilo com a liderança. E eu não era nada na igreja, eu simplesmente estava ali, não tinha cargo nenhum, mas ajudava de vez em quando o pastor em alguma coisa na parte da secretaria. Mas eu cheguei tão contente. E ele tinha recebido um casal que veio do Brasil, casal de pastores, e eu sentei na sala deles assim, olha, pastor, quero mostrar para o senhor, tirei assim meu passaporte, abri o visto ali, né?
E eu falei assim, olha, estou com visto agora de trabalho, olha que bênção. E aquele senhor que veio do Brasil, estava ali um vaso que não me conhecia de lado nenhum, vi ele a primeira vez, cumprimentamos, e ele disse assim, você está muito alegre, muito contente, mas você não vai morar num país que fala a sua língua. Uau, E eu tinha 5 meses de uau, Portugal. uau. E eu morei lá 9 anos e 5 meses. Ou seja, levou 9 anos para essa revelação, para eu sair de Portugal. Mas Sim, ali eu já saí, já estava servindo ao Senhor, já estava engajado na obra. Mas só para vocês entenderem, vocês que nos ouvem, que às vezes a liderança, né, para você chegar lá, tem muita coisa acontece. sim, Mas Deus, muitas das vezes, ele tem os seus planos de tratar tudo. sim. E o Uhum. mais interessante, apóstolo, daí foram passando os anos e eu falava para minha esposa, né? Ah, para a Inglaterra acho que eu não queria ir, não. Mas um dia surgiu a oportunidade de vir visitar. 2 anos antes de eu mudar para cá, eu vim visitar. Quando eu cheguei aqui, eu olhei o lugar, assim, aquele céu, né? Cheio de nuvens, né? Cinzento. Assim dentro. Sim. 4h30 da tarde já era É. noite. Eu falei, meu Senhor, as casas tudo igual. Eu falei, se eu ficar perdido aqui, as casas é todas iguais, de tijolo à vista, aonde que eu vou? Mas eu no segundo dia já comecei a me familiarizar, já andava de ônibus por Londres sozinho, para até os lugares, e ali começou, e eu cheguei, voltei para Portugal, falei para minha esposa assim, olha, a terra pode até ser boa, pode até manar leite e mel, mas o lugar é escuro, é meio sombrio, eu não sei. E ela falou assim, então vamos ficar na oração. 2 anos nós ficamos na oração e Meu, Deus levantava a gente, confirmava, Deus falava, até que um pouco antes da gente vir para cá, Deus levantou um servo dele, coisa de um mês antes, disse assim, olha, um grande gigante vai se levantar naquele lugar. E ele nem sabia que ele estava para vir para cá. E ele disse, mas ai de ti, se tu recuar. eita, Apóstolo Nelman, eita, aquilo caiu para mim assim, no meu coração com um temor meu Deus. tão grande. E a gente chega num país diferente, embora você Sim. tenha experiência de outro, você vai começar. E eu só fiz um pedido para Deus. Falei, Senhor, eu só te faço um pedido para estar naquele lugar. Que eu quero morar próximo da tua casa. Amém. Muitos hoje, às vezes nem quer estar próximo da igreja, porque o pastor às vezes fica pedindo as coisas, que a liderança fica pedindo coisa para fazer, mas para mim era uma satisfação estar próximo da casa do Senhor. E Amém. Deus me preparou morar uma estação de metrô da igreja. Eu morava numa estação, entrava no metrô, saía, era a igreja. Ali foi o único pedido que eu fiz para Deus. Mais nada, mais nada. Cheguei nesse lugar aqui, fui trabalhar no restaurante, mas lavava tanta louça, apóstolo, ali, e corria de um lado, corria do outro, e pegava a louça e tal, e não sei o quê. E aquela coisa, porque muitos, às vezes, acham que a liderança, você vai chegar, você vai já liderar. Você vai chegar, você já vai Sim. pastorear. Muitos ficam sentados no banco, mas quando tem um título de, às vezes, de pastor dentro daquela congregação, quando surge uma oportunidade, não, você é assalariado. Gente, é suado, custa. A gente tem que trabalhar, tem que batalhar. E Uhum. ali eu lavava tanta louça que chegou uma hora, apóstolo Daniel, que eu falava assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. E eu sentia assim, falei, isso aqui que eu estou fazendo. Aí eu vi que eu falei, não, Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo que eu falei, Senhor. Eu agradeço a Deus pela porta de trabalho que o Senhor abriu para mim. Amém. E a partir daquele momento eu comecei a abrir meu coração e eu senti esse nível das águas, eu senti as águas me levando e eu já não questionava mais a Deus, eu deixava as águas me Aleluia. levar. Glória a Deus. Eita, Jesus. E Amém. aqui nessa cidade eu conheci um inglês e ele estava assim chateado, desiludido com o evangelho, assim, da parte dos irmãos, não da parte de Cristo, óbvio, né? Sim. E já estava desesperado. E um dia, no dia que eu conheci, eu disse isso a ele. Tem coisas na nossa vida que nós não questionamos, apenas deixamos as águas de Deus nos levar. E contei esse testemunho para ele.
E esse testemunho libertou aquele irmão, Amém. libertou aquele inglês. Aquele inglês começou a sentir novamente a vontade de congregar, sem Amém. questionar o que ele estava passando. Porque muita gente começa a passar dificuldade, começa a perguntar para Deus: por que eu estou passando essa dificuldade, Senhor? Se eu estou indo na tua igreja, estou servindo. Mas é por Mas isso para mesmo, não. está passando dificuldade porque está servindo no caminho. A dificuldade é para nos aperfeiçoar. Não tem como, né? É, Para beber um bom vinho, a uva tem que ser apertada, claro, é né? para a gente crescer, para o nosso crescimento, aperfeiçoamento, amadurecimento. Não tem como a gente ser luz, brilhar, né? Sem passar os processos de maturidade, não existe. E até a azeitona, né? Ela tem que ser espremida Sim, para sair um bom azeite, para a gente ser exatamente, cheio de azeite. E a exatamente. gente passa cada coisa na liderança. Muitas afrontas, muitos levantes, mas todos eles, eu cheguei a um ponto de dizer: graças te dou, Pai, pela tribulação. Como Paulo dizia, a tribulação ela vai nos gerando uma série de coisas e nós vamos aprendendo a cada vez mais paciência, vai esperança, tudo aquilo fé, vai gerando dentro de nós e nós vamos entendendo que sem passar por esse processo nós não conseguimos ter um amadurecimento. Verdade, verdade. E a pergunta, apóstola, que fica para nós, num nível que a gente está da liderança: quem eu sou no reino de Deus? Uhum. Sim. Eu preciso contar, apóstola, algumas experiências que Deus foi nos dando. Nós viemos de igrejas tradicionais, que muitos ministérios no Brasil não reconhecem. Os Sim, 5 é ministérios de verdade, Efésios 4:1. verdade. Não... Quando a gente vai falar alguma coisa, eles já não reconhecem os ministérios. Por eles, aquela parte não precisaria estar escrito ali. Mas depois a gente começa a entender. E Deus foi usando pessoas que foram dando revelações maravilhosas para a nossa vida. Deus foi dando revelações que foram completando aquilo. Aleluia. Então eu cheguei há uns anos atrás ali, pastoral, ali estava tranquilo, pastoreando tal, e dentro daquilo que a gente havia aprendido, e passou por aqui, congregou conosco aqui, um casal. E ele é apóstolo, aí de Piraquara, onde a apóstola fez ali um evento do Sim, CTG Guerreiros, sim, numa chácara. Ele sim, é dessa cidade, ele está aí. sim. Ele congregou conosco aqui. E ele disse para mim assim: olha, eu vou ficar por pouco tempo aqui na Europa, Deus já me falou, mas antes de ir embora, Deus colocou algo no meu coração. E ele falou: era para levar você a apóstolo. E eu fiquei ali umas 4 semanas, 3 semanas, aliás, levando assim um tempo para poder pensar e orar sobre aquilo, né? E, e demorei para dar essa resposta para ele. E eu conto isso para ele também, né? Depois que tudo isso passou, conto para ele, né? Mas na última semana, quando eu assentei no coração de dar a resposta para ele, o Senhor começou a falar no meu coração. E, apóstolo Nelma, eu tive uma visão tremenda, porque era o reconhecimento do ministério apostólico na minha vida e o profético na vida da minha esposa. E quando Aleluia. essa unidade do apostólico profético vem, né, a gente está naquele cumprimento da doutrina dos apóstolos e dos Sim, profetas. sim, Então, verdade. foi uma junção assim, e eu não entendia isso, não entendia. Eu comecei a me questionar: Senhor, mas é da tua vontade? E aí Deus falou no meu coração num culto que as minhas pernas, o meu lombo, ele balançou. Eu balancei no culto, sentindo a presença do Senhor, a voz do Senhor, Eu creio. confirmando aquilo. E chegou naquelas mesmas semanas, Deus me deu um sonho. E existia um ser que ele ia na frente, subindo uma montanha, só que chegou uma parte que tinha uma vala, tinha um buraco. E além de ser um buraco, tinha uma distância e era para o alto. E eu não ia conseguir. E eu olhava para o meu eu, né, com esse corpinho aqui, e pesadinho que eu tô, né? Eu falava assim no meu entendimento: não, eu não vou conseguir subir isso. E aquele ser, um anjo representando aquilo, subiu. E ele olhou do lado de cima e ficou me esperando. De repente, do meu lado esquerdo,
vem uma águia, mas, apóstolo Anema, a cabeça da águia era grande, grande, grande. E ela voava, se parece bem, pairava no ar, pairava. E quando eu olhei para os olhos dela, e ela olhou para mim, eu ia assustar, mas aquele olho me transmitiu uma mensagem: fique em paz, que eu vou te ajudar. E ela pega uma das suas asas, coloca por baixo e me ajuda a levantar. E Deus fala comigo: eu estou Aleluia. levantando a tua serva para ajudar a completar essa obra no ministério apostólico profético. E Aleluia. quando nós entendemos quem nós somos no corpo de Cristo, nós já começamos a fazer a diferença. É Porque esses verdade. 5 ministérios existem é para a edificação do corpo de Cristo. Oh, glória a Deus. É verdade. Tremendo. Isso, então Deus começou a confirmar no coração da minha esposa, porque ela também ficou se questionando o porquê e para quê. E ela teve sonho, teve revelação, Deus usou pessoas para confirmar. E ali nós começamos. Não, Senhor, o Senhor tem algo para fazer conosco. A liderança, ela começa a ficar mais apertada. Ela Verdade. começa a passar por mais coisas que mais espremido fica a uva e a azeitona. Mas de uma coisa nós temos a certeza, que quando nós engajamos na visão que Deus tem para nós, o céu começa a Amém. se abrir, as coisas Aleluia. começam a clarear, e as nossas direções começam a aumentar. E nós Aleluia. começamos ao longo daquele tempo, eu comecei ao longo daquele tempo, falar com o Senhor, mas Senhor, diga para mim o que eu tenho que fazer, mostra para mim. E às vezes no meu coração ele ficava assim, mas Senhor, e agora o que eu tenho que fazer? Até que um dia eu tive uma visão e depois vim conhecer a pessoa, né? Eu tive uma visão assim que o Luiz Hermínio vinha até sobre mim, o apóstolo Luiz Hermínio, e impartia algo, saía da boca dele e entrava dentro de mim. E Aleluia. naquela noite o Senhor me começou a revelar coisas, mas não passou 2, 3 semanas, nós encontramos com ele em Londres, tivemos ali no café de pastores, e o Senhor depois começou a testificar muita coisa, porque a gente começa a ver no corpo de Cristo, eu começava a ver que as mensagens que Deus dava no coração, Deus estava dando para outras pessoas. E eu comecei a esse ano também entrar num outro alinhamento dessas questões de Aleluia. tempo, de estações, e aquilo Deus começou a confortar. E às vezes eu ministrava uma palavra quando eu seguia também, sigo pessoas, olhava lá pessoas, apóstolos, falando a mesma coisa. Eu falei, não, Senhor, o Senhor está dando um alinhamento. A mesma mensagem, a mesma pregação. Então nós observamos que o corpo de Cristo está recebendo de Deus um maná para aquela época. Não é para guardar para depois, é para ser usado nessa época. Amém. E eu comecei a entender aquilo que a Bíblia fala em Romanos 8,19, que a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sim, sim. E É, isso tem que começar pela liderança. amém. A Verdade. liderança tem que puxar a fila, a liderança tem que encabeçar esse projeto, a liderança tem que estar na frente para que outros vejam e comecem também. Porque muitos ainda ficam naquele aquele evangelho do caos, aquele evangelho do terror, aquele evangelho que mete medo nas pessoas, sem se lembrar, ou sem pensar um pouco que Cristo é vitória, que Deus não tem, Deus tem inimigo, mas adversário não, porque adversário, ele é páreo, ele está ali no mesmo nível. Deus não tem adversário, Deus ele pode ter inimigo, mas não adversário. E a gente começa a entender que Deus ele é um Deus de vitória. Aleluia. Deus ele é um Deus que nos vai preparar para esse tempo. E esse Verdade. tempo ele conta conosco. Amém. Amém. Que conte com E cada um desses irmãos que estão assistindo essa live, né? Deus conta com você para esse tempo. Mesmo sendo um tempo de muito medo, muitas pessoas estão com medo, né? Por causa da pandemia, não querem sair, não querem estar junto dos irmãos, às vezes não quer nem ir na igreja mais, né? Mas nós temos que vencer todas essas coisas por amor do Evangelho, por amor do Senhor, né? Eu creio nisso, creio que é um tempo onde Deus está preparando um povo valente, ousado, que não tem medo de nada, um povo destemido, que sabe lutar, porque é um tempo de guerra, que sabe lutar,
que sabe usar as armas e conquistar os territórios, né? E conquistar. Então, por isso o Senhor nos deu um encargo para treinar guerreiros. Por isso que o nome da nossa escola é Centro de Treinamento de Guerreiros, porque por conta de uma visão que eu tive no início do meu chamado, né, de um grande exército, eu vi um grande exército, e por conta desse chamado, o senhor falou que ia ter escola, que era para implantar escolas, e naqueles anos quase não tinha escola. E eu fiz escola de Jocum também em 2002, depois em 2003 fiz outra escola e fiz muitas outras. Mas hoje é diferente, porque é a restauração, é o resgate da Torá do Messias. É o resgate dos fundamentos da Torá, sem contaminação babilônica, nem grega, nem romana, nem egípcia. Isso tudo, essas contaminações dessas culturas não vai estar na nossa mente, nem no nosso coração, nem no nosso ventre, onde é gerado o som de Deus, mas através de um ensino purificado, né? Sem ser mesclado com cultura babilônica, sem comemorar essas festas babilônicas que muitas igrejas ainda, por isso não compreendem os 5 ministérios, né? Mas também não foi culpa deles, né? Não foi culpa deles. Eles ensinaram o que eles receberam, igual como eu também. Mas há um momento, sabe, Pastor Roberto, que Deus vem nos dando para todos nós, líderes e toda a igreja, o seu povo, um momento de decisão. De você decidir, ou você fica na Babilônia com as festas juninas, com as festas do Natal, ou você entra no reino. Eu creio que você passou por isso, né? Eu passei por isso há muitos anos, tem mais de 20 anos que Deus me deu esse entendimento. E eu, como libertadora, resgatei muitos desse sistema babilônico, mas fui muito perseguida por Jezabel, né? Porque muito cedo eu entendi o que era o sistema, eu sabia o que era o sistema de igreja e entendi o que era o reino. E por conta disso, Jezabel ela persegue os profetas. Então, mas você tem que tomar uma decisão. Os irmãos, os líderes, pastores, profetas, têm que tomar essa decisão. Ou eles ficam ali na cultura babilônica, confortável, ou então eles decidem o reino, pelo reino de Deus, né? Pagando o seu preço, o seu reino e a sua justiça sendo estabelecido, porque é para isso nós fomos chamados. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, esse chamado para liderar com essa mentalidade de reino é diferente de você ficar sentado no banco por anos, de você ficar ali dentro da igreja e não cumprir um chamado, não cumprir nada, né? Glória a Deus mesmo, verdade. Por homens e mulheres, né? Como o apóstolo Lins, pastora Jússi e tantos outros que têm falado de reino, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Curitiba, aqui no Sul, eu cheguei em 2008 aqui, e eu já falava de Babilônia, eu já falava de Jezabel. Lá naquele tempo eu já ensinava isso desde o norte, desde Belém, eu já ensinava sobre isso. E ninguém entendia essa linguagem que eu falava. E quando eu cheguei aqui, eu escutei Luiz Hermínio falando, ensinando as mesmas coisas que eu ensinava. De reino, de Babilônia, mesma coisa. Né? Eu fiquei, uau, ele ensina, ele fala. Até os meus alunos daqui diziam, a gente escutou você na escola, você ensinando sobre Babilônia, sobre o sistema babilônico, e ele ministrou sobre isso, né? Ele falou a respeito disso. Então, eu acho incrível isso, como você falou, Deus usando, né? E eu já falo disso há muito tempo, dessa questão do sistema, de você sair do sistema, de você abrir sua mente para conquistar coisas maiores, para estabelecer o reino, para lutar pela sua família, pela sua casa, né? Você tem que passar os processos, mas também nós contamos uns com os outros, né? Contamos uns com os outros para poder ajudar, né? Naquilo que um não tem, porque somos corpo. Somos um corpo, então sempre a gente está trazendo uma verdade, uma palavra que confronta, porque quem está no sistema está muito bem ali, muitos não querem sair,
E a gente não deve insistir com quem não quer sair, deixa ele lá. Você fala, aí o que Ezequiel fala? Quer ouço, quer deixe de ouvir. Então, quem quer ouvir, o Senhor vai dizer, sai da Babilônia, povo meu. Vai sair, vai deixar o sistema, a roupagem babilônica para trás. E vai seguir para o reino, né? Então, assim, tem muitos homens e mulheres de Deus que vai trazer, eu acredito, numa transformação. Hoje eu estava falando na mentoria, né, com as meninas, com as ungidas lá daí de Londres, falando com elas que eu creio, né? Eu creio nessa restauração do ensino da Torá do Mashiach. Eu creio nisso. Eu creio que o Brasil vai passar por um avivamento e não importa onde há um brasileiro, que se for derramado aqui, vai ser derramado aí. Aonde existir um brasileiro, o que for derramado aqui na nação, ele vai receber onde ele estiver, por causa do seu DNA, da sua genética. Porque, além de termos um chamado pessoal, temos também a nossa identidade enquanto nação, o nosso dom redentivo, né? E esse dom redentivo da nação é de liderar nos últimos dias. Então, isso já é falado há muitos anos, isso não é agora. Isso já tem 50, 60 anos. Os ingleses já falavam a respeito disso, os americanos já falavam a respeito disso. Então, é um encargo, é um chamado da nossa nação, que faz parte do nosso DNA. Então, eu creio que ele está levantando homens e mulheres que vão estar se alinhando. É esse tempo de alinhamento, né? Colocando cada um na sua fileira, como fala Joel, que não vão empurrar, vão ser trabalhados, né, no caráter, vão ser trabalhados no seu chamado, saber quem ele é, vai olhar para frente, não vai empurrar ninguém. Ah, eu quero isso aqui. Não, ele sabe quem ele é, ele vai avançar. E ele vai tomar a sua cidade de assalto, a sua família, vai acontecer prodígios, maravilhas, milagres. Eu creio muito nisso, né? E eu conheci nessa década aí, dessa década de 90, 98, 99, por volta de 2000, convivemos muito com um americano que veio para o Brasil, chamado Gregório McNutt. E Gregório, o sonho dele era o avivamento da nação, ele só falava disso na nação brasileira. E o Senhor tomou ele para si, né? Mas eu creio que ele deixou essa semente no coração de muitos, inclusive no meu coração, né? De ver um avivamento da nossa nação, de ver, de ter um toque do Senhor, né? Ele era muito avivalista, ele era apaixonado pelo Senhor, um homem sem igual mesmo, qual o mundo não era digno. E Deus está preparando, ele está preparando esse povo, esse exército, esse grande exército. Esse povo que não tem medo de mergulhar no rio de Deus, que não tem medo, mas ele mergulha mesmo de cabeça, né? Ele vai avançando, ele não recua, ele não olha para trás, mas ele vai avançando, 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 para atravessar esse rio, né, a nado. Deixar o Espírito de Deus levar para o seu chamado, para a sua identidade, para o seu destino. Muitos não entendem isso. E eu glorifico a Deus pela vida do apóstolo Léo, né, da apóstola Joana, né, de muitos que têm nos ensinado, tantos homens e mulheres de Deus que têm ensinado na nação brasileira a respeito de chamado, de destino. Então, assim, nós sabemos que estamos na direção de Deus quando a gente está ouvindo os profetas e eles estão sinalizando, é por aqui o caminho, vamos seguir, né? Então, a gente está ouvindo o Senhor, está ouvindo os profetas, ouvindo os apóstolos, passando no conselho dos 24 anciãos, para saber se realmente a motivação do nosso coração, para a gente poder estabelecer o reino. Apóstolo Roberto, não é mais tempo da gente trabalhar o nosso ministério pessoal. Eu sempre tive essa visão, eu sempre falei isso. Então, quando a gente estabelece uma escola, um seminário, e vai fazer uma conferência, algo em algum lugar, uma cidade ou uma nação, e a gente chega naquele lugar para estabelecer o reino, para trazer um nível maior naquela cidade, muitos líderes, o comportamento deles é muito egoísta. Eles não liberam as ovelhas, porque eles têm medo, porque eles estão preocupados com o próprio ministério deles.
Então, os programas de igreja, cada igreja tem o ano inteiro seus programas. Mas essas Tudo conferências, dentro. esses Só ajuntamentos, interno. esses ajuntamentos solenes, a gente tem que discernir o que Deus vai fazer ali. A gente tem que estar atento para a trombeta, para o chofar e para o chamado de Deus. É isso que eu tenho falado sobre Belém. E não vai ser um derramar, porque o Pará está acima da faixa ordem e progresso. E vai ser de lá o derramar para o Brasil. Porém, o Sul, ele também é as fontes do abismo. As comportas do abismo, né? As cataratas, as águas do Iguaçu, juntos, subindo, porque assim foi nos tempos de Noé. Aqui está a minha amiga pastora Silvana Pessoa aqui, vai estar lá com a gente também, junto com seu esposo, pastor Jailton, né? Vão estar falando de paternidade, vão estar atendendo pessoas, vão estar ministrando, eles têm muita autoridade nesse assunto, né? Ele tem um testemunho muito forte também. Então, eu creio nisso, só que a gente, quando chega numa cidade, a gente encontra muita resistência por parte dos próprios pastores, porque eles não querem abrir mão dos seus cultos de programas, que tem o ano inteiro. Então, mas eu não sei quem é, eu não sei, querido. Então, ore e pergunte ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai falar para você quem é aquele povo, do que eles vão trazer, porque será que se um pastor não sabe discernir nem quem é um outro irmão, então de que reino ele faz parte? Porque quando Yeshua foi tomado para ser preso e levado, Pedro tomou a espada e cortou a cabeça de Malco, do guarda, e Yeshua tomou aquela orelha, colou e disse: Pedro, tu não sabes de que reino você faz parte? Porque ele não discerniu, porque ele não tinha escuta. Então a gente precisa escutar para saber quem é. Não vamos ficar orando um ano. Eu vou ainda orar um mês, uma semana, para saber, irmã, se é para eu ir. Querido, a gente está com o tempo acelerado. Os tempos e as estações estão aí. Olha, de mês em mês muda de trono. E o irmão ainda está orando um mês para saber se ele tem que ir para um lugar. Porque ele está atrasado, ele parou no tempo. Cronos parou ele. Kairos parou lá naquele tempo. Ainda vou orar para saber se é a vontade. Querido, é como o apóstolo Ricardo Ribeiro falou numa live. Eu já sei. De olhar uma pessoa, eu já sei se ela é de Deus ou não. O Espírito imediatamente já fala para mim. Eu vejo, quando me conecta, é claro que Deus tem as pessoas que vão andar conosco, tem as pessoas que vão passar, a gente sabe disso. Mas muitos são roubados, pastor Roberto. São roubados de bênção, de receber, de ser ativado. Porque ele está indo naquele destino, Satanás leva ele para outro caminho, ele perde. Eu mesmo já fui, eu falo porque eu também já fui. Não discerni o tempo, aquela estação, né? E eu falo isso, eu estava indo para uma cidade, o apóstolo Paulo, ele fala isso nas cartas. Eu estava indo, quis ter com vocês, mas Satanás fechou, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Né? Porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Você sabe disso, você foi para aí, foi Deus que abriu. Né? E as conexões divinas ele estabelece, mas muitos estão parados no passado, na religião, ainda tem que, sabe, ficar ali 3 horas, uma semana, um mês, um ano, para saber se ele tem que ir naquele lugar. Outros são roubados porque na área financeira, né? Porque não entende que tem que ter um investimento. Porque Mamon ainda tem ali o coração daquela pessoa. Eu lembro também do meu início no meu chamado, quando eu ainda tinha as águas pelos artelhos, aonde eu estava sentada. Hoje eu ministro, hoje eu prego, hoje eu viajo, mas eu tive meu tempo de banco, de ficar ouvindo, né? De receber ensinamento, de fazer escola. E eu lembro que eu tinha o quê? Que eu tinha que, né? Eu tinha que receber aquele ensinamento. Eu estava ali realmente para poder aprender direcionamento. Eu estava ali recebendo direcionamento de Deus.
né? Então, Deus é tremendo, tremendo com a gente, né? Nos ensinando, nos revestindo, trazendo revelação para nós, né? Falando do futuro, é o que eu falei aqui, falei em outras lives, né? Que Deus vai... há coisas que ainda não aconteceram na nossa vida, no nosso chamado. Há palavras que eu e você e os nossos irmãos que estão aqui, eu sempre converso com a pastora Sil, que é minha amiga, Silvana, né? Pessoa, que nós ficamos em Lodebar, nós ficamos num tempo na terra do esquecimento. Ninguém queria saber de nós, né? O próprio apóstolo Ricardo Ribeiro também falou isso, porque nós somos da tribo dos esquisitos. Embora pareça normal, mas a gente é da tribo dos esquisitos. Tá aqui ele, ó, entrou aí. Né? Ninguém queria saber do que a gente estava falando, porque não era o tempo. Eu conversava com a Silvana, quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu dizia, Sil, não é o nosso tempo. Deus falou que não adianta querer jogar a gente quando não é o tempo. A gente estava lá em Lodebar. Não era que a gente estava aleijado. É porque não era o tempo. O manto de invisibilidade estava sobre nós. Porque a gente é da tribo dos esquisitos, sabe? A gente não é normal, a gente é profeta, né? A gente anda numa outra pegada, num outro ritmo, numa outra estação. Então, mas naquele tempo eu entendia, Deus sempre falava para mim, os últimos serão os primeiros. E uma vez eu entrei numa igreja lá em Miami, né, num culto, num serviço de manhã, num serviço sacerdotal pela manhã, e aquele pastor disse, eu não sei para quem, mas tem uma pessoa aqui que precisa ouvir isso. Deus fala para você, não se preocupe, os últimos serão os primeiros. Sabe por quê? Porque eu sempre me perguntava, Senhor, eu já tenho 20 anos de ministério, Senhor, cadê as tuas promessas na minha vida? A gente está falando de chamado. A gente está falando de liderança. Cadê as tuas promessas na minha vida? Então, eu quero falar para você, querido, que o tempo está chegando das tuas promessas, mas você precisa passar os processos de Ezequiel 47, né? Você não pode, dos artelhos, querer passar, mergulhar, porque você vai dar com a cabeça na terra. Você precisa ir aprofundando, aprofundando, aprofundando. Aprofundando em quê? Na palavra, na oração, no partir do pão. Você precisa ser generoso. Você precisa dizimar aqui aqueles 4 princípios que a apóstola Adeildo falou para nós. Então, tem gente que nem dizima quer ser líder. Tem gente que nem ora quer ser líder, que não lê a Bíblia quer ser líder. Né? Então, a gente precisa passar esses processos, precisa entender o nível que cada um está e nos aprofundar. Né? Então, eu passei muitas coisas, Deus falando comigo, me preparando. Ele dizia, filha, vai chegar o teu tempo. Mas a palavra, hoje eu estava falando na mentoria, que tem o Eclesiastes diz assim, a promessa que se retarda adoece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Né? Então, quando você tem uma promessa que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, tudo bem, mas quando são 10 anos? Comigo tudo é de muito tempo, pastor. É 10 anos, é 15. Só para eu pisar nos Estados Unidos foram 15 anos. Japão já está passando de 20 o tempo. 20 anos que o Senhor falava, vou te levar no Japão, vou te levar no Japão. Né? Então, esse ano, o Google Maps mandou para mim, eu fiz metade do globo, eu já rodei metade do globo, agora falta outra metade, 50%. Né? Eu até gravei isso, salvei, o Google mandou para mim. Né? Aquele Google que você... Eles monitoram a gente, né? Sabem onde a gente está viajando, a nossa localização. E eu já rodei metade do globo da Terra. Agora falta outra metade. E a promessa para mim é que o Senhor iria me levar aos 4 cantos da terra. Eu sei que tem pessoas aqui nos assistindo que estão questionando, Senhor, mas cadê as promessas na minha vida? Eu quero te falar, querido, que chegou agora. É já o tempo das promessas se cumprirem. Mas você precisa buscar mais, orar mais, se consagrar mais, mergulhar no rio, não ter medo.
falar o que Deus manda você falar, sair da Babilônia, entrar no reino, com mente de reino, com mente de governo, com mente arrojada, de liderança arrojada, não ter medo de ninguém. Falar o que Deus manda você falar. É isso que Deus está levantando um povo assim, homens e mulheres, jovens e crianças, e velhos também. Sabe? Anciãos que a gente vai escutar eles, vai ouvir a voz dele, o conselho do maduro, né? Então Deus está alinhando tudo isso, levantando o homem, juntando as pedras, como diz a pastora Jússia, juntando essas pedras preciosas, Isaías 45, né? Te fundarei sobre safiras, farei as tuas portas de rubi. Então ele está juntando a safira, o rubi, a esmeralda, ele está juntando essas pedras preciosas que foram espalhadas pelas ruas para construir, né? Então, é isso que o Senhor está fazendo, está despertando os que estão dormindo, está chamando para fora os que estão no sistema babilônico. E é isso que você falou, apóstolo, também você falou, né? Eu aprendendo com você, você comigo, nos unindo, nos conectando, conexões divinas, como o Senhor deu ao apóstolo Ricardo Ribeiro, deu o apóstolo Adeildo, nesse ano, né? No ano passado. Então, Deus trazendo essas conexões para nós, para que a gente possa expandir o reino, estabelecer o governo do Messias na terra, do Mashiach, né? Então, é isso que Deus está fazendo com a gente, está nos despertando de um sono, de uma apatia, de uma religiosidade. É isso que Ele está fazendo, nos levando nessas águas profundas. Eu tive uma experiência quando eu orava há muitos anos atrás, isso tem, acredito, mais de 20 anos, que Deus me levava no futuro, na minha cidade, eu via tudo restaurado, tudo novo, e eu via homens de paletó e gravata chegando de todas as partes do mundo, nos aeroportos do Brasil. E eu dizia, mas o que... E o Senhor sempre pergunta para mim, o que tu vês, filha? E eu disse, Senhor, o que eles estão fazendo? Onde eles estão chegando? E o Senhor falava, eles estão vindo para o Brasil, para aprender com o Brasil. E essa visão eu escrevi, visão profética para o norte. E muitos anos depois, um americano chamado Scott McLeod escreveu um livro, Diamantes do Brasil. Escreveu visão profética para o Nordeste, mas foi exatamente a mesma visão que eu tive para o Norte. Ele teve para o Nordeste. Igual. E eu fiquei impactada. Só que a minha foi muito antes da dele. Então, assim, eu disse, meu Deus do céu, Deus tem algo tremendo para a nossa nação derramar de cima. Porque quando ele me trouxe para cá, ele diga ao norte, dai o sul, não retenha. E eu guardei isso como um segredo muitos anos na minha vida. E quando eu vim para cá, ele disse, filho, o avivamento no Brasil será como nas águas de Noé. Eu abrirei as comportas do céu e abrirei as comportas do abismo. Ele disse, o norte é o céu e o sul é os abismos. Né? Só que vai precisar de um alinhamento. E ele falou, no meio há uma represa, há uma barragem impedindo essas águas de se encontrar. E eu fiquei por muitos anos buscando onde era essa barragem, onde era isso, o que estava acontecendo. E era tão óbvio, mas eu não entendi o óbvio. E essa barragem era ali no estado de Goiás. E eu fiz um ato profético antes de viajar em 2015 para os Estados Unidos, com a apóstolo Inomar, a pastora Nilza. Eu fui dar um treinamento, né, em Goiânia, e nós almoçamos juntos nesse dia e subimos para o gabinete dele, e ali nós fizemos esse ato profético com a chave de ouro que ele tinha. Eu entreguei a palavra e nós abrimos no reino espiritual as comportas que impediu essas águas do norte que vão cair e a do sul que ia subir, de se encontrar no reino espiritual. Então, essas águas já estão liberadas sobre a nossa nação. Nós só precisamos entender o nosso tempo, o nosso chamado, o nosso lugar no reino, no nosso bairro, na nossa casa, na nossa família. A gente só precisa entender porque Deus está nos alinhando. Ele está nos preparando para coisas extraordinárias.
Após coisas extraordinárias vão acontecer aí no nome da sua cidade, que eu não sei nem falar o nome dela. Peterborough. Ó, é Peterborough, não? Peterborough. Peterborough. Então, vai acontecer, por quê? Porque você e a profeta Luciana vão estabelecer o reino do Messias aí. Você não está mais visando, Deus está te limpando de estruturas de Babilônia para que você estabeleça o governo do Mashiach aí em Londres, que é o governo da rainha. É o governo da rainha aí. Né? Como na Itália também é o governo da rainha. Ó, isso aí, alguém escreveu aí. E ele vai estabelecer aí o governo do Messias. Na Bahia já está, ali na Lagoinhas, meu Deus, ali eles estão adiantados, estão avançados. Conversei com o apóstolo Léo, tenho conversado com a pastora Jus. Ali não tem perdas, porque, olha, sabe o que Deus quer fazer? Com os nossos serviços sacerdotais, nossos cultos, não tem mais perda. As pessoas entram pela porta da frente e saem pelas do fundo. E ele quer estabelecer para que não tenha perdas. Como o apóstolo Adeildo falou, não tem perda na igreja. Quem chega lá fica. Por quê? Porque é reino. Porque é um homem de visão de reino. Ele visa o reino, estabeleceu o reino, o governo. Aonde o governo do eterno é estabelecido, não tem perda, não tem roubo. Porque os atalaios e os sentinelas vão manter o reino. Por isso nós precisamos de sentinelas e atalaias. Aí vai ser salva, Vânia. A live vai ficar salva. Em nome do Mashiach vai ser salva. Essa nós não vamos perder. Entendeu? Então, é isso que o Senhor está fazendo conosco. Está tirando homens e mulheres da religiosidade, de região de cativeiro da mente, onde o príncipe da Grécia tomava conta. A Torá do Mashiach é exatamente isso, é cumprir. Nós não vamos judaizar, não. Nós não vamos virar judeu, nós somos cristãos. Mas nós vamos viver as festas solenes, nós vamos estabelecer, nós vamos restaurar a Torá do Mashiach. Nós não vamos ter mescla de Babilônia, de festas mundanas, que entristece o coração A do Bíblia diz Senhor. que Deus diz que as festas são minhas. Exatamente. As festas não é do judeu. Eu preguei isso tem uma semana aqui para o povo, para alinhá-los aqui nessa visão. Oh, Jesus. Apóstolo, Deus, nós estamos nessa transição, meu Deus, porque nós precisamos tirar essas festas daqui mesmo. Essa irmã que escreveu aqui, que o povo a irmã que escreveu a cidade, ela congrega conosco aqui. E olha, o povo não entende, Joana exatamente. Está aí também, glória a Deus. Apóstolo Ricardo Ribeiro sabe, ele tem falado também. Então, o Senhor precisa de trombetas, de chofar que proclame, que venha para restaurar. Eu creio na restauração através do ensino. Eu creio isso, pastora Gabriela, uma mineirinha, ela já falava isso através do apóstolo Bonilha, que ele já partiu para o Senhor, e do apóstolo Rony Chaves. O apóstolo Rony Chaves fala isso há anos também. Só que muitos ainda não entendem, ainda estão ali querendo festejar coisa junina, querendo ainda Natal, ainda debaixo desse sistema imundo babilônico, sabe? Infelizmente. Então, eu creio que Deus vai limpar a mente, sabe? Vai limpar a mente do seu povo, vai tirar a cegueira, vai tirar as escamas, quebrar, como eu falei, do fruto da noz, quebrar a cascadura e depois tirar a película dos nossos olhos, para a gente compreender e voltar. Voltemos ao Senhor. Vamos retornar, porque a toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, fala Abacuque. Então, o conhecimento começa nessas águas, como eu via 4 símbolos. Eu escutei o sonho, compartilhei isso com a pastora Jússi no telefone. Esse pastor, eu escutava, quando nós orávamos aqui, Deus me levou na dimensão do cosmos, e eu escutava, sabe aquele cofre de redondo que é antigo, não é digital, e eu escutava
norte, 4. E quando encaixava aquela estrela lá em cima, que é o Pará, ela se abria e caía muitas águas. Ela disse, Nelma, ela me chama Nelma, chama pastora, apóstola, são as águas superiores que vão cair do norte sobre o Brasil. E os 4 símbolos eu não entendi, eu conversei isso também com ela, depois eu entendi que era o Yod, Re, Vav, Re, que é o nome do Eterno. Era esse que era o código que vai ativar na nossa nação, sabe? Então, meu Deus, vai rodar, é norte, sul, é leste e oeste. É isso que o Senhor vai fazer com o Brasil, restaurando a Torá, restaurando o ensino sem ser mesclado, a Torá do Mashiach, sem ser mesclado com Babilônia, nem com Grécia, nem com Egito, nem com feitiçaria, nem coração de feiticeiro, com nada disso, mas um ensino limpo, purificado, um ensino, sabe, purificado pelo fogo. Meu Deus, é esse que é o anseio. E você, e Tânia, faz a tua matrícula na escola de guerreiro, querida. Não perde, não. Se você mora em Belém, faz a tua matrícula. Amém? Eu quero pedir aqui pro nosso amado, pro nosso irmão, pro querido apóstolo Roberto, fazer essa oração por nós, para essa ativação, para tirar isso que você já está ensinando, está nessa transição, para que Deus venha abrir, para que muitos transitem para o reino, saiam da Babilônia. Amém, querido? Em nome de Jesus. Eu queria dar... Posso só falar uma coisinha rapidinho? Não, pode. Essa transição, apóstolo, essa transição, ela está à espera de um coração. Porque Deus, ele tem esse mar, esse rio todo, aqui mesmo em Ezequiel 47, fala do rio do norte para o sul, e as águas ficam purificadas. Ali fala sobre isso. Sim. Ezequiel 47. Então, ele está à espera disso. Sim. De um coração que abre e fala, eu quero o novo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Era aquela coisa, né? Vinho novo em odre novo. Sim. O seu odre tem que estar preparado. Com certeza. E eu queria contar algo para a apóstola, em Atos 3:21, fala sobre isso. É o que eu ministrei essas semanas atrás. O qual convém que o céu ainda o retenha, que é Cristo, sim, até que os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos profetas, dos santos, desde o princípio. É essa restauração de tudo. Aleluia. Então, nós estamos vivendo isso. Mas é um tempo bem árduo para quem está começando. E eu olhava para a apóstola e eu lembrava que, na minha história e da minha esposa, nós tivemos 3 pastores, em toda essa... Não somos de mudar muito de igreja, né? Tivemos 3 pastores, mas um pastor em Portugal tinha naquela época uma missionária, mas era uma ferramenta na mão do Senhor, e era muito atacada, muito criticada, porque ela cuidava das mulheres da igreja, mas ela era mãe de 2 moças, né? Uhum. Mas não tinha marido, ela não era casada. E ela era muito criticada por isso. Mas foi uma mulher que impartiu coisas e cuidou da minha vida, da minha esposa, aleluia, tremendamente. Ministrava, cuidava, orava, pagava um preço para que hoje nós estivéssemos aqui. E eu creio naquele livro que a irmã colocou lá, a apóstola colocou, por que não elas? Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, eu estou falando de liderança, mas não é só de homem, não. Amém. As mulheres estão aí fazendo um papel que muitos não querem fazer. O que eu vejo na internet de pessoas criticando, existe pastora, mas pastora está na Bíblia, mas não sei o quê, mas não fazem. Os que mais criticam são os que menos fazem. É verdade. Olha, através da nossa... da conexão de Cristo, né, que Deus preparou, através da vida dos irmãos, Inacleia, o Asaf, o Adão. Sim, eu conheci a sua vida. Depois, foi através de uma diaconisa minha aqui de Goiânia que falou do Asaf. O Asaf veio aqui, ministrou para jovens. Depois conheci a apóstola Nelma. A apóstola Nelma já falou da pastora Josiane, lá da FPOL. Sim, olha, verdade. Nós começamos a fazer parte dos estudos, e eu estou aí desejoso para que o CTG Guerreiros
tenha online para nós também fazer parte, que nós Sim, precisamos sim. absorver. Sim, não Aconselho, faça mesmo. vou. Porque nesse período que as águas estão batendo aqui, é um período que está na nossa patente, e nós temos que deixar ali, temos que nadar. Vai ter hora que a água vai levar, vai ter hora que temos que nadar. E eu observo assim, que dali eu vi essa transição. E quando eu comecei a assistir as suas lives, né, eu me lembrei de uma visão que eu tive, mas eu vou contar essa daqui a pouco. Deixa eu contar essa outra primeira. Há uns 2 meses atrás, eu tive uma visão, apóstolo. Eu contei assim, era um quadro que se abriu bem retangular, os 4 lados. E os 4 lados é algo completo. E ele vinha na minha direção e ele começava a se mexer. Sabe quando a pedra ela é chanfrada, né? Aqueles anéis, os diamantes, né? E a luz batia sobre ele e era azul, o azul de safira. Amém. E eu corri ali, eu comecei a olhar aquilo. Quando eu olhei assim, aquilo veio muito mais perto de mim. E quando se aproximou, saiu uma cara, um rosto. E esse rosto era o rosto de um leão. Apóstolo, eu fui na internet e encontrei uma imagem, e com um pouquinho de jeito ali, não sou expert no Photoshop, essa imagem era de outra cor. Mas eu consegui atingir mais ou menos as cores. Olha, E que a lindo, cara do leão era desta forma. que lindo. Ela veio ali, mas muito forte, muito forte. Chegou muito assim, de cara para mim, e depois voltou, e a voz: Eu sou o leão da tribo de Judá. Aleluia. A outra revelação, Deus me deu alguns anos atrás, e eu demorei tempos para contar para minha esposa, e ficou claro, quando eu vi as suas lives, das pedras, das cores do arco da aliança, e ficou muito claro para mim. Essa pedra de safira, a cor, o jeito, mas quando eu tive uma visão, ela está lá, não é a visão ali, mas o Senhor me fez esse entendimento. Apocalipse 19:11 diz que eis e viu o céu aberto. Eu não vi o céu aberto, só para vocês entenderem. E eis que um cavalo branco, e o que estava sentado chama-se fiel e verdadeiro. Então, esse fiel e verdadeiro, ali que eu quero dizer, é que nessa visão que eu tive, ele veio de uma forma assim, nesse cavalo branco, nesse cavalo, não estou falando que é branco, mas ele veio de uma forma assim, tão real, que ainda parou de lado para mim e eu pude ler na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, ao vivo aqui, apóstolo Nelma, deixa eu te tirar uma dúvida. As cores do Cristo, do Redentor, eram 7 cores do arco da aliança. Uau. Ele tinha 7 cores assim. Uhum. Eu via todas aquelas cores que a apóstola ministra Sim. na unção das espadas. Uhum. Todas, todas. Aleluia. Ele tinha todas. É como se o desenho dele, a contorno do seu formato, ele tivesse todas aquelas cores. Tremendo. Estava no branco, passando com o amarelo, depois o amarelo. Ele vinha por todas aquelas cores. Coisa linda. Quando ele passou, virou de lado, ainda ali na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, Deus tem algo específico para fazer, mas nos quer dar revelações do sobrenatural. Verdade. É um tempo de finais. Eu acredito que isso é uma opinião minha, não quero criar doutrina, que o nosso corpo celeste será daquela forma, com cores todas ali, Com e Deus tem certeza. muita coisa para fazer. Com certeza. Deus tem muita coisa. Tem E eu louvo muita. a Deus por essas mulheres de Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, Amém. pelas mulheres que têm ali se manifestado. E olha, às vezes eu estou lá na escola da FCOL, quando ela dá algumas aulas extras, só tem eu de homem. Tem dia que só tem eu de Meu Deus. homem ali ouvindo aquele manjar. E eu falo sempre para a pastora Josiane, eu respeito a sua autoridade de mestre e me sujeito a ela, assim também como a sua apóstola Nelma, que nos imparte sobre a nossa vida, para que nós possamos alcançar no reino de Deus. Só tem Amém? você de homem, porque você tem muita fome, né, de Deus, né? Eu creio também, apóstola Muito. Joana, que chegou o tempo da restauração de Atos 3:21. Também creio nisso. E a Ana falou que já fez a matrícula dela. Ana, nós estamos te esperando em Belém.
né? Eu vou estar viajando já dia 23 para São Paulo, para a Escola de Profetas do Apóstolo Léo. Ali vou encontrar com a apóstola Joana, a pastora Júcia ali, vou encontrar com o apóstolo Léo. Outros apóstolos vão estar lá. E já de São Paulo, eu já vou para Belém. E vou ser muito bem recebido lá, né? Vai ser um tempo tremendo, maravilhoso. Você que é de Belém, ainda não fez sua matrícula, corre. Corre mesmo, porque hoje muitas pessoas se matricularam mesmo, né? Então é isso, querido. Vamos orar, né? Vamos orar que a gente... Vamos orar. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano, Criador dos céus e da terra, Pai, Santo de Israel. Deus querido, nós estamos agradecendo a Ti, louvando a Ti, Senhor, por esse momento, Papai querido, pelas pessoas que entraram, pelas pessoas que receberam, por mim que recebeu essas palavras proféticas da Tua filha, Senhor. Pai querido, nós estamos num tempo, Papai amado, que nós queremos também impartir, Pai, ministrar nos corações, Senhor, esta revelação do Teu reino, Pai. Essa revelação que seja ativada, Papai querido, da restauração de todas as coisas, Pai. Porque, Senhor Deus, os teus filhos, Papai querido, a tua criação, ela anseia pela manifestação, Aleluia. Papai querido. E essa manifestação tem que encabeçar, Papai amado, com o teu povo, Senhor. Com a liderança, Senhor. Com os líderes que nos ouvem, Pai. Pai querido, que haja uma ativação do espírito e de alma, que haja uma ativação do sobrenatural, que para eles venham entender que o sobrenatural anda muito mais além do que o natural, e que nós precisamos restaurar, precisamos conquistar essas áreas dos 7 montes, essas áreas que estão ali decretadas, nós devemos tomar de volta para nós, para que nós possamos restaurar os reinos, restaurar as nações, os governos, não serão mais governados por ateus, mas serão governados por tementes ao Senhor. Não serão mais governados as cidades somente por pessoas que não temem a Deus, mas por pessoas que têm um temor por Ti, Senhor. Por pessoas que se entregaram, Senhor Deus, de corpo e alma, por Senhor Deus. Por isso nós oramos e nós rogamos por essa ativação no coração do Teu povo. Abençoa a Tua apóstola, Senhor Jesus, os projetos, Senhor Deus, o centro de treinamento, Pai, esse evento em Belém, em nome do Senhor Jesus, Pai, e todos que nos ouvem, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Senhor, nós queremos apresentar ainda nossos irmãos diante da Tua presença. Pai, queremos orar que essa ativação apostólica e profética, Senhor, na mente dos irmãos que ainda estão presos na religiosidade, nós oramos pelas famílias, pelos casais, pelos filhos, Senhor, que ainda estão presos, Deus. Pai, que estão em cadeias, que estão enfermos, Senhor, que não conseguem entender o profético, não conseguem se movimentar nessa dimensão. Senhor, que eles sejam liberados agora. Nós todos concordamos que serão liberados, Pai, dessas dimensões, os seus fragmentos de alma. Senhor, em nome de Jesus, a sua psique, a sua emoção, a sua vontade é liberada para entrar no reino do Mashiach, para entrar no nível de conhecimento mais profundo, no nível de revelação. Senhor, entra com uma espada agora de diamante, cortando em cada casa dessas pessoas que nos assistem aqui. A espada ela vai entrando em cada casa, cada família, cortando toda a atadura da impiedade, cortando toda a atadura dos olhos, toda a cegueira, todo o véu que impede, Senhor, de enxergar o Teu reino, de ouvir, Senhor, a Tua voz. Pai, de perceber, de discernir, porque a mente e o entendimento estão embotados. Ó Eterno, nós rendemos a Ti, nós passamos pelo trono do Cordeiro vivo, cada vida, cada ministério, cada pessoa, cada casa, cada família, que estão tendo problema com seus filhos, que estão tendo brigas, discussões, desentendimentos. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos para Ti agora, passando por debaixo das 21 unções do Cordeiro vivo, passando nossa família, passando nossas finanças, nós passamos
passamos a nossa saúde, nós passamos as 7 glândulas do nosso corpo, nós passamos, Senhor, em nome de Jesus, os nossos relacionamentos, passamos tudo que diz respeito a nós, que nos toca, nos limpamos pela unção do Cordeiro, pelos 7 chifres, passamos pelos 7 olhos, passamos, Senhor, pelas 7 chamas de fogo da tua menorá. Senhor, passamos nos purificando, nos limpando da iniquidade dos nossos ancestrais, da iniquidade do nosso pecado, da transgressão, da dificuldade de ler a tua palavra, da falta de compromisso. Senhor, ainda, Senhor, daquilo que nos prende, Senhor, as redes sociais, quando gastamos mais tempo no celular, como falou o apóstolo Adeildo, nós queremos nos limpar, Senhor, de todo o lixo da tecnologia, de toda a sujeira que vem, Senhor, da tecnologia, nos conduzindo o nosso dia, conduzindo o nosso tempo, quando o Cronos domina no nosso tempo. Nós queremos ser livres, Senhor, e nós somos livres para te servir, numa outra dimensão, num outro ritmo, Senhor, numa profundidade que há muitos aqui ainda não entraram. O Senhor nos leva mais profundo e nos leva mais alto e mais profundo. À medida que nós subimos esses degraus, nós também descemos. Limpa o lar, limpa os casamentos, limpa as famílias, limpa os dons, purifica os dons, Senhor. Todo dom que há em nós vem de ti, mas nós, Senhor, muitas vezes contaminamos, corrompemos o dom com Senhor, com o sistema babilônico, muitas vezes com o sistema grego, com a mente grega, Senhor, com o sistema egípcio, com a nação de bruxaria, de feitiçaria, com desejos equivocados do nosso coração, com motivações erradas. Senhor, nos limpa e nos purifica. Passa, Senhor, debaixo do teu sangue. Senhor, purifica nossa mente, purifica o nosso coração e o nosso ventre, que entre a espada de Eude dentro das nossas entranhas, limpando todo o código das nossas memórias, purificando os códigos das nossas memórias, dos nossos ancestrais, o qual nós recebemos dele já contaminado. Pai, mas o nosso DNA é purificado por ti. Nós passamos e rendemos todo o nosso dom, toda essa live, cada palavra que o pastor Roberto falou, cada palavra que nós estamos orando, que nós trouxemos, seja purificado diante de ti, porque o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe se há em nós algum caminho mau e nos guia pela vereda da justiça. Cada um de nós aqui nos guia, Senhor, pela vereda justa. Purifica os dons dos nossos talentos. Pai, em nome de Yeshua, nós passamos pelo conselho dos 24 anciãos também, para que seja provado toda a intenção. E, Senhor, nós oramos pelos enfermos, passa também cada glândula, para que seja curada, Senhor. Passa as nossas cidades, passa a nossa família, passa a nossa nação, passa, Senhor, a Inglaterra, a Espanha, Senhor, aqui o Brasil, meu Deus, meu Pai, a Itália, Senhor da glória, Portugal, Senhor, nós passamos a Europa diante de ti, para que seja preparada para sair da idolatria. A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, nos prepara para receber esse adorno, para receber, Senhor, de ti, para que as nossas vestes sejam limpas, sem ruga, sem mácula, sem mancha. Senhor, purifica, meu Pai, em nome de Yeshua, purifica, meu Deus. Abençoa, limpa a Escócia, Senhor. Nós oramos pela Escócia, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, rendemos as nações diante do Senhor. O Japão, nós rendemos diante do Senhor cada família que aqui está, cada casa aqui representada. Seja, Senhor, por homem, seja por mulher, pelo teu servo e as tuas servas que aqui estão, mas seja purificado e recebe, Senhor. Nós declaramos que nenhuma unção será roubada, nenhuma unção, nenhum espírito antagônico vai roubar a unção que nós estamos liberando, mas nós queimamos todo o lixo,
todo lixo passamos pelo fogo para ser consumido e purificado. E nós rendemos a Ti, porque só o Senhor pertence a honra, a glória, a força, o poder, ações de graças, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela vida de Amém. cada um. A Vânia que está aí, nós abençoamos a nossa amada irmã, abençoa as famílias. Então, queridos, estamos entregando ao Senhor, nada vai ser roubado. O que nós escutamos, o que nós recebemos da vida do apóstolo Roberto, a oração que nós fizemos, o Senhor vai gerar fruto em nós, amém? Vai render fruto, vai render honra e glórias ao Senhor. Aleluia. Então, nós vamos salvar essa live agora, em nome de Jesus. Siga o pastor Roberto no Instagram. Siga-nos também o nosso perfil CTG Miren. Siga-nos também, Nel Maragon, aí no Instagram, né? E estamos aqui, queridos, para servir. E se inscreva na escola CTG Guerreiros, amém? Amanhã a live vai ser comigo, porque o apóstolo Santo Valentim está de Covid, está se recuperando, está muito fraco, ele escreveu para mim, né? Então, amanhã nós vamos ter live no mesmo horário, não dá tempo de pegar alguém assim em cima da hora, né? Quem sabe a gente faz uma live também com o pastor Ricardo Ribeiro, que ele é ponta firme, né? E aí a gente faz, se ele estiver aí assistindo, a gente faz com ele. Amém, queridos? Shalom, shalom. Boa noite, que o Senhor abençoe. Né? Aí já está bem tarde, aí na Inglaterra. Já está bastante tarde. Eu sei como era quando eu fazia live, quando eu estava aí, eu terminava assim, meu Deus do céu, ainda tinha fome, ia comer, mas somos ricamente abençoados pelo Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Um abraço na profeta Luciana, que breve nós vamos estar aí. Amém? Aí de novo em Londres. Eu creio. Shalom, shalom, amados. Amém. Fiquem com Shalom. Deus. Amém. Amém.